Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de comunicação empresarial. A gente parou no capítulo 2, dos 9 itens que falam sobre tipos de texto, né? Capítulo 2, a gente fala de tipos de texto, correto? Então, componentes principais de um texto. Então, a gente falou sobre plano de trabalho, sobre organização, sobre montagens de parágrafos, tipos de texto. Falamos sobre esses 4 tópicos, correto? E aí, a gente ficou para concluir com os outros tópicos. E hoje a gente vai falar sobre resumo, esquema, resenha e sinóptico. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar os parecidos próximos. Então, eu vou falar de resumo e resenha, apesar da apostila estar organizado de uma forma diferente, mas, didaticamente, é melhor a gente falar de resumo e resenha próximos e falar de esquema e sinóptico também próximos, porque eles são muito parecidos. O que muda são pequenos detalhes, intenção e, no caso, às vezes, uma apresentação. Mas você olhando de uma forma mais externa, mais distante, e principalmente para um leigo, pode ser facilmente confundido. Então, gente, resumo, é a condensação do texto, a síntese das ideias principais ou centrais. É necessário fazer uma leitura analítica do texto, sintetizando. Isso a gente está na página 18. Depois eu vou ler com mais detalhes algumas coisas sobre resumo, mas eu vou resumir para vocês o que é resumo. O resumo, eu tenho um texto, eu leio esse texto, gosto muito de fazer o quê? Gosto muito de me utilizar disso daqui, certo? E elas não são de cores diferentes à toa, isso aqui tem uma intenção, essa daqui tem outra e essa tem outra. Então, eu vou sublinhando o que me interessa e também, quando necessário, vou escrevendo ao lado algum ponto, algum pensamento que eu tive, alguma conclusão que eu cheguei. E ao lado, num caderno, ou digitando, ou seja lá onde for, eu vou colocando alguns tópicos que eu acho importantes. E aí, no final, eu pego o quê? Eu li um texto e eu vou, de forma resumida, tamanho menor, mais coeso, mais conciso, de uma forma mais simplificada, eu vou diminuir a quantidade de informações daquele texto, da forma que me foi passada, para uma forma mais simples. Mas eu não vou alterar e nem vou me meter em nada do que está sendo dito. O meu pensamento não interessa. Eu posso não concordar com nada que tem naquele texto. Ou posso concordar com tudo. Não importa. Eu só vou diminuir o tamanho dele e falar tudo que tem no texto, ou grande parte do que tem no texto, ou pelo menos a ideia central do texto de uma forma mais simples, mais curta. Isso é um resumo. A minha opinião não interessa, o meu ponto de vista não interessa. Não é essa a proposta de um resumo. Então, quais são as características de um resumo? Segundo Barros e Lefeld. Primeiro, não resumir antes de levantar o esquema e preparar as anotações de leitura. A gente vai já falar de esquema. São aqueles, a gente vai já falar, mas eu não posso resumir antes de fazer as minhas observações, os meus grifos, os pontos que eu quero falar sobre. Segundo, ao redigir um resumo, use frases breves, objetivas, acrescentando referências bibliográficas e observações de caráter pessoal, se necessário, certo? Então, eu tenho que ser simples, eu tenho que me utilizar se eu vou resumir algo, eu posso referenciar um texto que tem a ver, coloco na bibliografia, coloco tudo o que eu tiver ali dando de exemplos, eu vou referenciar com um material que eu coloque o autor, a página, todas as informações. O resumo compõe-se das seguintes fases. Lê e relê o texto, procurando entendê-lo a fundo. Quando eu só leio, eu passo muito por cima. Mas eu não tenho conhecimento e profundidade, aprofundamento, para resumir. Tenho que ler, às vezes, mais de 2 vezes. Procurar a ideia tópico de cada parágrafo. Eu gosto muito de falar que
As vírgulas é para a gente respirar e continuar falando. O ponto, ele fecha uma fala para abrir outra, mas o parágrafo não. O parágrafo, cada parágrafo, ele tem uma linha de pensamento, ele tem uma ideia tópico. Então, deixa anotado ou sublinhado, às vezes é uma palavra, às vezes é 2, 3 palavras, que o parágrafo está todo falando sobre aquela ideia. Relacionar e ordenar as ideias dos parágrafos, parágrafo por parágrafo. E escrever a síntese, formando frase com todas as ideias principais. Eu não posso fugir ou abrir mão ou deixar de lado nenhuma ideia. Eu só tenho que ser simples. Como eu disse, as melhores palavras são coesa e concisa, né? Mas não posso esquecer nada do que está sendo dito na ideia central, certo? Eu tenho que passar toda a ideia central para o leitor. Confrontar a síntese com o original, para que nada de importante seja omitido, nada pode ser omitido. E redigir finalmente com bom estilo e com as próprias palavras. Se eu estou fazendo resumo, eu estou me utilizando das minhas palavras. Eu não estou copiando e colando, eu não estou pegando um trecho e anotando tudo igual. Não, não é isso. Certo? Eu vou, sim, me utilizar das minhas palavras. É a minha forma de contar aquela história. Mas eu não posso imprimir os meus achismos. Eu não posso escrever nada do meu ponto de vista. Isso não é resumo. E aí é onde entra a resenha. É uma síntese geral, informativa e avaliativa sobre livros, capítulos, artigos das mais diversas áreas do conhecimento e que serve, por conseguinte, para orientar as opções e o interesse do leitor em questão. Aí a resenha, sim, tem esse ponto diferente do resumo. A resenha é também um texto menor. A resenha é também um texto mais resumido. A resenha não deixa de ser esteticamente parecido com o resumo. Mas onde é que muda? É que eu tenho na resenha, tenho que imprimir as minhas opiniões. Eu tenho que olhar, ler, concordar e dizer o porquê que eu concordo, ou discordar e dizer o porquê que eu discordo. Mas eu não posso simplesmente colocar porque eu acho. Para que eu faça uma resenha, eu tenho que, se eu concordo, ler outros autores que tenham a minha mesma leitura, a minha mesma forma de pensar, e que seja a mesma forma de pensar do autor daquele livro. Aí eu me utilizo de outras pessoas para dizer que outras pessoas também falaram sobre o mesmo ponto de vista e que é sobre isso que eu concordo. Eu tenho que fazer, mas fazendo referências bibliográficas. E também, se eu discordo, eu simplesmente não posso escrever e dizer que eu não gostei do que o fulano disse, porque eu não gostei, porque eu discordo. Porque eu acho que não. Não é dessa forma. Eu também busco leituras em outros autores que falam sobre a mesma temática, só que de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista que eu estou querendo falar, e aí eu vou escrever o que eu acho, mas eu vou estar colocando autores como referência para dizer exatamente o que eu estou querendo dizer, só que eu preciso de referência bibliográfica. Eu preciso ir em outros artigos, em outros livros e pegar autores que escreveram e publicaram esse material. Aí sim, isso é uma resenha. Por isso que eu disse que é delicado. Eu vou passar para vocês também alguns vídeos do YouTube que falam mais didaticamente sobre cada um desses temas, certo? Mas o resumo não tem nenhuma impressão minha. É como se não tivesse nenhuma digital minha no resumo. Na resenha tem as 10. Cadê? Aqui, as 10. Certo? Então, na resenha tem sim a minha opinião, mas é uma opinião crítica. Para que eu critique positivo ou negativamente, eu preciso de referências bibliográficas, eu preciso de referenciado. Eu não posso achar, certo? Eu tenho todo o direito de achar, desde que eu tenha como agregado a mim, como base estrutural ao meu ponto de vista, autores que também falam a mesma coisa. Aí sim. Mas se eu não trago esses autores, eu não posso estar falando sobre eu acho. Por quê? Porque eu acho. Não. Certo? Não seria uma resenha. Seria um texto autoral. Eu vou lá e assino. Pode ser. Eu posso achar o que eu quiser, escrever o que eu quiser e assinar. Karine Ive de Macedo. Posso. Mas não é resenha.
nem é resumo. Correto? E aí, agora a gente vai falar sobre esquema e sinóptico. E eu vou, com calma, explicar cada um. E vai ficar, creio eu, um pouco mais claro para vocês no material que eu vou colocar junto com essa aula. Porque lá, como tem slides, fica mais fácil de vocês visualizarem, certo? Então, o esquema, ele reduz-se à enumeração dos elementos. Enumeração dos elementos, que fazem parte de uma coluna textual. A gente vai lendo um texto e vai colocando, não sei o quê, 2, não sei o quê. Ah, mas esse 2 fala sobre outras coisas. Aí abre, aí bota 2.1, não sei o quê, 2.2, porque o 2.1 e o 2.2 tem a ver com o tema 2. E eu vou organizando todo um esquema para depois eu fazer ou um resumo ou uma resenha. O esquema é realizado por meios de ideias centrais do texto. É a representação gráfica do que se leu. É uma forma de desenhar graficamente o que eu li num texto. A pessoa bate o olho e consegue imaginar o que tem escrito naquele material. Pode ser feito com chave ou listagem numérica. Por exemplo, itens 1, 2, 3, 4, entre outros. Pressupõe a compreensão das relações entre as partes, sem ela não é possível esquematizar. Eu preciso relacionar cada um desses pontos. Tem que ter uma estrutura. O 1, depois vem o 2. Mas o 2 ele tem que ser conseguinte ao 1. Eu não posso sair colocando coisas soltas. Tem que ter uma ordem. O 2 vem porque o 1 veio primeiro. Então, eu não posso colocar o pensamento 4 sem colocar o 3, que liga o pensamento 4 ao pensamento 2, porque senão fica solto. Eu preciso colocar por ordem do que eu estou lendo, ou pensando, e se eu quero esquematizar, eu vou botando um a um por ordem. Eu não posso trocar as ordens, porque aí vai perder a linha de raciocínio. Eu vou já mostrar para vocês aqui um desenho que eu fiz à mão aqui na nossa própria apostila sobre esquema. Gente, esse pegado de nariz que vocês vão ver com muita frequência, não só nesse vídeo, mas praticamente em todos, é um ventilador que fica aqui do meu lado, e aí fica na garganta e no nariz, coçando o tempo todo, certo? Mas vamos lá, vida que segue. As características de um esquema. Fidelidade ao original. Gente, eu preciso ser fiel ao que eu li. Eu preciso transcrever com fidelidade ao que eu li. Ter uma estrutura lógica. Eu preciso da ordem lógica, eu não posso mexer nas ideias, porque vai ficar sem pé e sem cabeça. Flexibilidade e funcionalidade. Em uma só olhada, pode-se ter uma ideia clara do conteúdo. Eu acabei de falar, você bate o olho, você vê algumas palavras, algumas poucas coisas escritas, mas você bate o olho e você faz uma boa ideia de um texto, às vezes, enorme. Claro que é muito, muito pequenininho, certo? Mas é só para a gente ter uma ideia do que seria um esquema, eu fiz mais ou menos esse desenho aqui, ó. Certo? Então, a gente se utiliza. Deixa eu centralizar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Eu me utilizo. Tema 1, aí eu venho com a chave, abro e vou colocando. Aqui, eu dou o A, o B, o 1, o 2. E esses aqui são subdetalhes desse. Esses são subdetalhes desse. E aqui eu fiz só com um asterisco para ilustrar, certo? Mas fica claro que existe uma ordem. Tudo isso está dentro desse. Ó, esse aqui abriu um para cá, esses 3 estão dentro desse. Todos esses estão dentro desse. Tudo isso está dentro desse. Tudo isso está dentro desse. Certo? Então, eu vou lendo e vou colocando ao lado algumas poucas palavras. Mas quando eu bato o olho no esquema, eu consigo imaginar tudo que foi escrito no texto, correto? E o sinóptico é a colocação do texto entre chaves. A gente vê muito organograma de empresa, que tem os cargos, quem está acima de quem, ao lado de quem, no processo empresarial. E aí a gente coloca dentro de chaves, dentro de
processo de enquadração ou de enquadramento, e aí eu vou organizar, ordenar, parecido a um esquema, mas tem uma diferença. Vocês percebem que tem uma diferença? Isso é o desenho de um sinóptico. Correto? A forma de desenhar diferenciada faz um esquema ser diferente de um sinóptico. Mas, professora, se a senhora prestar atenção, esse está dentro desse, esses estão dentro desse, todos esses estão dentro desse, todos esses estão dentro desse. A mesma ideia do esquema, tudo bem. Por isso que eu trouxe um ao lado do outro. A ideia pode ser a mesma, mas vocês percebem que a forma de escrever, transcrever, desenhar é diferente. Essa é a diferença entre um e o outro. A diferença básica é essa, correto? Então, pronto. Hoje a gente viu resumo, a gente viu resenha, a gente viu esquema e a gente viu sinóptico. E aqui a gente encerra a unidade 2, a gente encerra o capítulo 2 e próximo vídeo a gente começa a unidade 3, no capítulo 3, falando sobre os níveis da fala e a comunicação empresarial. Correto, gente? Qualquer dúvida, escreva, anote, e no nosso encontro da aula Tira Dúvidas, a gente vai tirar dúvidas sobre tudo isso, tá bom? Beijo para todos e até a próxima.